Olá, amigos. Domingo, dia 18 de agosto. Estamos na lição número 8, discorrendo no terceiro trimestre do ano sobre o Evangelho de Marcos. Estamos na leitura em 1056, hashtag 1056. O título de hoje, o plano de Deus para o casamento, né? Tá aí um assunto que eu gosto de abordar, né? Estamos casados aí desde 1993, já estamos indo para 31 anos de casado, né? O casamento é um diamante, ele precisa ser lapidado, né, amados? Quando você constrói uma casa, você começa a construir uma casa, muitas vezes acontece alguns imprevistos, né? Uma caixaria que se rompe na hora do concreto, né? Um cimento que acabou porque o cálculo não foi feito correto ou porque não foi usado as medidas corretas. Então precisa aí, né, arrumar um segundo plano para consertar, né, os imprevistos, né? E o casamento também é mais ou menos desse jeito, é uma construção, é um diamante. Quanto mais lapidado, mais valor ele tem, né? Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus sobre o divórcio e que lições Jesus ensinou? Aí leitura de Marcos capítulo 10, verso 1 ao verso 12, Gênesis capítulo 1, verso 24 e Gênesis capítulo 2, verso 24. Aliás, Gênesis capítulo 1, verso 27, né? E Gênesis capítulo 2, verso 24. Bom, eles queriam colocar Jesus contra Herodes Antipas, né? E Jesus ensinou que devemos andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Os fariseus perguntaram a Jesus se é lícito ao marido se divorciar de sua mulher. O divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria aceitável. Dois importantes rabinos da época de Jesus defendiam pontos de vista diferentes. A escola de Shammai era indiscutivelmente mais restrita. O divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. A escola de Hillel era muito mais branda, permitindo o divórcio por quase qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse mais complexo, ajudando a desacelerar as coisas. Então parece estranho que os fariseus tenham feito a Jesus uma pergunta mais abrangente, se o divórcio era aceitável. Por trás dessa pergunta havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros contra Herodes Antipas, o governador da região a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Antipas havia se divorciado da esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão. Herodias decapitou João Batista por ter condenado esse relacionamento ilícito. Veja aí Mateus capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Jesus respondeu indagando o que Moisés tinha ordenado. Os fariseus haviam citado Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4, que descreve um caso de novo casamento após o divórcio. Os israelitas da época de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei, Deuteronômio 24, 1 ao 4, pretendia proteger a mulher. Mas nos dias de Jesus, essa lei tinha sido distorcida pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. O que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio dela, né? Invertido aí, né? Em vez de debater a lei de Deuteronômio capítulo 24, Jesus mencionou o ideal original de Deus para o casamento de Gênesis capítulo 1, verso 2. Ele observou que no início Deus fez um homem e uma mulher, dois indivíduos, Gênesis 1, 27. E então combinou essa verdade em Gênesis 2, verso 24, que ensinou que o homem deixa seus pais e se une à esposa, tornando-se os dois uma só carne. Se Deus deu esse exemplo de tornar uma só carne, como que nós vamos nos cortar ao meio? Vamos nos dividir, né? É uma aliança, é uma união. Esse conceito de unidade se tornou a base da afirmação de Jesus sobre o vínculo matrimonial. O que Deus uniu, as pessoas não deveriam separar. Como fortalecer os casamentos da igreja e ajudar aqueles cujo relacionamento foi desfeito?
Bom, como fortalecer os casamentos na igreja? Bom, de tempo em tempo eu creio que ministrando a palavra sobre casamento, né? Os mais velhos sendo exemplo para os mais novos e estar atento aos acontecimentos para ajudar a fortalecer. E como ajudar cujo relacionamento foi desfeito? Amparando, né? E não condenando, mas andando no princípio, né? Trabalhando aí com todo o ímpeto, com toda a aplicação, para que não venha acontecer o divórcio, né? Eu costumo dizer para que vamos abrir novas estradas, né? Se um caminho pronto, ele é mais fácil de ser consertado, né? Tenho aprendido também que eu preciso que o meu cônjuge mude nisso, naquilo outro. Nos aconselhamentos as pessoas vêm falando, sempre um acusando o outro. O marido acusa a mulher acusa o marido. Mas eu tenho aprendido, nós temos aprendido aqui, que é possível mudar mudando. Você toma a atitude de mudar aquilo que a esposa aponta que você faz e ela não gosta. Então você se posiciona e você começa a mudar. E automaticamente você vai ter um resultado de que aquilo que você também não gosta, ela vai ficar constrangida, porque a palavra diz que o amor de Deus nos constrange. E não é o nosso amor próprio, mas é o amor de Deus que nos leva a tomar essa atitude de mudar. Então é possível mudar mudando, né? A paixão nos leva para o altar, mas o amor faz com que o casamento se fidelize, que o casamento se constitua, que o casamento permaneça, porque o amor não é um sentimento. A paixão sim é um sentimento, por ela nós somos levados para o altar, mas o amor é um mandamento de Deus, está no imperativo: amai-vos uns aos outros. Então amar é uma decisão. Nós decisamos amar o nosso próximo mesmo quando ele não merece em dadas situações, né? Mas nós decidimos mudar para que haja, né, um reflexo disso e acabe tendo também uma mudança. Então Deus nos chama para estarmos unidos, fortalecidos. Outra coisa que nós temos aprendido a respeito do casamento, a importância de nós nos mantermos firmes, né? Diante das tempestades e das intempéries da vida, unidos com um propósito, porque quando Satanás ataca o nosso casamento, na verdade, para ele ataca primeiro, mas está em segundo plano. O que ele quer desestabilizar é a próxima geração. O que ele quer tocar são os nossos filhos. Primeiro ele toca no casamento para desestabilizando a próxima geração. A próxima geração fica sem referência. A próxima geração fica dividida. Um final de semana os filhos passam com o pai, outro final de semana passam com a mãe, né? E as crianças aprendem uma coisa aqui, outra colar. É melhor na casa do pai porque o pai deixa fazer isso, é melhor na casa da mãe porque a mãe deixa fazer isso. E às vezes um pai coloca os filhos contra a mãe contra o pai. Então Satanás toca no casamento para desestabilizar a próxima geração. Se nós não cuidarmos da próxima geração, o que será da igreja? Como serão os missionários, os pastores? Qual é a firmeza que eles terão para falar sobre relacionamento e viver o relacionamento? Como que eles vão ter uma estabilidade de um modelo, né? Nós precisamos ser modelos para os nossos filhos. Então o casamento é muito mais abrangente do que apenas ver sobre um relacionamento de homem e uma mulher. Não é apenas isso, é muito mais do que isso. Nós precisamos enxergar um palmo diante do nariz. Nós precisamos nos importar, né? O amor ele é sacrificial. Muitas vezes nós fazemos o que não gostamos de fazer para agradar o outro, mas isso é masoquismo? Não é masoquismo. Isso é amor, isso é obediência aos mandamentos de Deus. Nenhum resultado será ruim quando nós realmente decidimos amar a Deus, amar o nosso próximo através de Deus e obedecer a Deus, andar segundo os seus mandamentos. Nós só temos benefício. Nós precisamos ser homens e mulheres de verdade, né? Parar de ficarmos choramingando, reclamando de um e de outro. Nós temos que nos firmar, nos posicionar em Deus e seguirmos firmes em Deus. Alguns processos são mais lentos, né? Parece que é muito fácil para você estar
falando, né? Você não sabe o que eu estou vivendo, né? Eu hoje sou considerado um ótimo marido, mas nem sempre fui assim, né? Eu fui lapidado para chegar até aqui. Hoje nós temos 6 filhos e eu sou chamado como o pai é o melhor pai do mundo. Não existe outro pai melhor do que o pai. Então, mas isso porque a gente procura andar nos princípios da palavra de Deus, nos fortalecer em Cristo e viver o que Cristo nos ensina. Nós precisamos, amados, nós precisamos deixar de olhar para o lado e nos firmar no nosso lar, na nossa casa, nos firmar na palavra de Deus e seguirmos em frente, porque Deus é o principal interessado em fazer com que o nosso casamento dê certo. Então não desista do seu relacionamento, por mais difícil que ele seja, né? Se você está em um relacionamento lícito, Deus está com você. Se você está num relacionamento que não é lícito, procure, né, afinar isso de acordo com a palavra de Deus e certamente Deus irá fortalecê-lo, porque ele também é o principal interessado. Ele não quer ninguém andando fora dos princípios, porque sempre que nós andamos fora dos princípios, nós temos resultados amargos ou ruins. Pode até levar tempo, mas um momento ou outro a casa cai. Deus é o nosso principal amigo. Aliás, Deus é o nosso melhor amigo. Deus é o primeiro a se interessar pelo nosso relacionamento. Então siga firme, busca ajuda aí com o seu pastor, busca ajuda aí com um casal que você conhece, que tem um casamento estabilizado. Não saia falando para todo mundo, abrindo seu coração para todo mundo, porque muitas vezes nós abrimos o nosso coração e acabamos recebendo um monte de ideia que acaba confundindo a nossa mente. A palavra de Deus é a melhor receita para um casamento firmado, um casamento feliz. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, obrigado pela tua palavra. Nós colocamos, Senhor, diante de ti os casamentos no dia de hoje, precisando do teu toque, precisando da ação do teu Espírito Santo, precisando que dê ordem aos teus anjos, Senhor, para que acampe nesse lar, nessa casa, para que a tua palavra se estabeleça lá, Senhor, para que as mentes e os olhos possam ser abertos, possam se olhar no espelho e ver o que estão vivendo, o que estão fazendo. E os casamentos que estão fortificados em Ti, Senhor, que possam entender que são respostas de oração de outros casamentos que ainda não estão. Que nós possamos, meu Deus, realmente ouvir a Tua voz, termos discernimento, termos sensibilidade para podermos ser Deus, que Tu possa ser Deus através de nós, nesses lares, nesses lugares que precisam, meu Deus, de um apoio, de um esteio, Pai. No nome de Jesus, que a Tua vontade se estabeleça nesse lar. Em nome de Jesus, que toda maldição hereditária caia por terra. Que os Teus princípios, Senhor, de alguma maneira sejam introduzidos neste lugar. Senhor, nós estamos dispostos e comprometidos que nós possamos realmente ser resposta de oração, que nós possamos ser ferramenta nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos, e se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, nos ajude aí a transmitir essa mensagem de esperança.